Gravando, um, dois, três. Nós estamos falando do precioso sangue de Jesus, e nesse precioso sangue de Jesus, nós estamos caminhando nesses dias. E nesse sangue, entendemos que na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós olhamos e vimos que o sangue do Senhor, o sangue era o meio. Depois nós olhamos para o Novo Testamento e vimos que é por meio do sangue. Depois nós olhamos os apóstolos falando, né, através das suas cartas, que ninguém entra pelo sangue. E por último, aqui, nesse, eh, nesse primeiro tópico, nós vamos entender o que o Apocalipse fala acerca do sangue. Ou seja, qual é a revelação em Apocalipse que nós vamos ver que o sangue também está. Então a gente vai ver, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, o sangue do Senhor está sendo mencionado. De Gênesis a Apocalipse, não há uma outra maneira de entrar na presença de Deus a não ser pelo sangue de Jesus. E por que nós estamos insistindo em dizer isso e falar isso? Nós estamos insistindo por causa de um motivo. Nós estamos insistindo porque as pessoas estão querendo entrar na presença do Senhor sem o sangue. E tem se tornado fogo estranho diante do Senhor. Porque nós não estamos entrando mais através do sangue, nós estamos entrando pela nossa capacidade. Lembra que nós dissemos? Hebreus fala isso, do sacerdote que saía lá do altar de sacrifício e ele ia percorrendo o caminho até o Santo dos Santos para aspergir o sangue. Então, todo o caminho sacerdotal para entrar na presença do Senhor, desde a antiga aliança, desde o culto levítico, era através do sangue. Não havia uma outra maneira e outra possibilidade desse sacerdote estar na presença do Senhor se não fosse carregando um sangue que o justificasse, um sangue que o representasse. Agora, nós temos o sangue poderoso de Jesus, o sangue que é mais justo do que o justo Abel, que a própria Bíblia menciona que o sangue do Senhor, ele fala mais do que o sangue de Abel, que é o mais justo que a gente vê em todas as escrituras até Jesus. Então nós olhamos aqui que esse caminho é o caminho pelo sangue. Então, irmãos, não tente entrar na presença do Senhor se não for pelo sangue. Não tente se aproximar de Deus se não for pelo sangue. Não é pelo poder de ato profético, não é o poder das indulgências que nós estamos falando, não é pelo poder, não é pelo meu poder, não é pela minha autoridade, não é pelo meu caminho, não é pelos meus acessos. Eu não entro diante do Senhor sem sangue. Amém? Então, todos os dias, se revista do sangue do Cordeiro. Mas em Apocalipse nós vemos, né, que lá em Apocalipse 5, 6, lá, Apocalipse 5, Apocalipse 5, ele vai falar desse livro, desse que venceu. Ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir os selos, o livro, e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro,
nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. E pelo nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então veja, olha o que ele diz, e esse que era digno, Jesus, era digno, e ele é digno, e ele comprou com o seu sangue, ele comprou com o seu sangue todos os que procedem de toda língua, trono, ou toda língua, raça, nação, povos. Então veja que nós fomos comprados pelo poderoso sangue de Jesus, nós fomos adquiridos por esse sangue precioso. Então, a gente vê mais tarde, né? Em Apocalipse 7, agora, Apocalipse 7, verso 12, e dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e o poder e a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Então nós vemos mais uma vez que agora essas pessoas são compradas, né, pelo sangue do Senhor. Outra vez depois, nós vamos ver em Apocalipse 12, Apocalipse 12, nós vamos ver a vitória agora do Cordeiro e do povo do Cordeiro. No verso 11 e no verso 12, nós vamos ver o diabo sendo expulso, entregue, preso. E aí a gente vai ver que no verso 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz dos céus proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, os que o acusavam de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós os que nela habitam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja só, queridos, esse texto aqui para mim é um texto assustador. Por que assustador? Ele daqui, ele vai dizer da vitória, mas o que dá para entender é que houve uma peleja no céu e o diabo foi tirado do céu e ele veio para a terra. Então entenda que ele foi tirado do céu e veio para a terra. E os que têm o sangue de Jesus venceram junto com Cristo. Então ele diz: festejai, ó cidadãos do céu. Festeja o povo de Sião, porque vocês não são dessa terra, vocês são do céu. Mas ai de quem é da terra, porque agora o diabo desceu. E ele está cheio de raiva, porque ele sabe que agora o cronômetro apertou. Quando ele é expulso do céu e vem para a terra, ou seja, quando essa dimensão é encurtada, ele sabe que agora os dias estão, o cronômetro está em contagem regressiva, de um modo acelerado. Mas veja como eles venceram. Olha que interessante o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Veja só de novo, queridos, e eu linko isso com o nosso devocional. Por que eu linko com o nosso devocional? Porque eu linko com essa característica que diz o seguinte: irmãos, peguem de Jesus o que é de Jesus e entregue a Jesus o que é teu. Se nós não fizermos essa troca, se nós não trocarmos os nossos fardos e os nossos jugos, nós não vencemos. Nós só vencemos porque pegamos de Jesus o sangue dele. Nós só temos vitória porque nós pegamos de Jesus e vencemos. Somos comprados pelo sangue. Somos redimidos pelo sangue. Somos reconciliados pelo sangue. Somos nutridos pelo sangue. Somos abençoados no sangue. Temos vitória do sangue. Então, é o sangue do Senhor que vem sobre nós. E é esse sangue que nos dá plena vitória. Então, não vá na força do teu sangue, na tua força. Se aproprie do sangue de Jesus. E aí depois, então, nós vamos ver que João, nós vimos aqui que João viu e não houve frase mediante a qual o grande propósito de Deus, o maravilhoso amor de Deus, o amor maravilhoso do Filho, o poder da redenção, da alegria, da graça, a remissão, ninguém, querido, ninguém nada foi recebido a não ser por uma palavra: o sangue do Cordeiro. É sempre através do sangue. Então não esqueça disso, e por isso nós estamos voltando de novo para essa questão do sangue. Então veja, desde o começo das Escrituras diz que a porta do Éden foi fechada. E depois nós vamos ver a abertura da porta de Sião celestial, que é através do sangue. Amém? Então Deus não tem outro meio de tratar com o pecador ou com o pecado, senão através do sangue. Veja, a vitória sobre o pecado, a liberdade do pecador, Deus trata através do sangue. Segundo ponto, o sangue deve ocupar o mesmo lugar no nosso coração, do mesmo lugar que ocupa no coração de Deus. Então veja, querido, desde o princípio, eu quero até pontuar isso com vocês. Veja só. Isso aqui é um resumo desses 3 dias. Deus não tem outro meio. Não foi tudo aqui, só um pouquinho.
Deus não tem outro meio de tratar com o pecado e com o pecador, senão através do sangue. Segundo ponto que eu tenho que entender, o sangue, ele deve ocupar no nosso coração o mesmo posicionamento que ocupa no coração de Deus. Se você não der a importância que Deus dá, você não consegue mergulhar na plena essência. A gente viu de Gênesis a Apocalipse que a importância dada ao sangue é alta. É desde o começo, desde Abel, até a redenção final, até o triunfo de Satanás, sobre Satanás. Nós vamos ver que é por meio do sangue. Então veja, que não é apenas o pecador arrependido que está ansiando pelo perdão que deve dar valor ao sangue. Entenda isso, porque nós só pegamos essa questão do sangue quando a gente está querendo remissão. E não é só para remissão, é para vitória, é para celebração, é para gratidão. Tudo é por meio do sangue. Não existe nada que você obtém da parte de Deus se não for por meio do sangue. 3. Nós temos que gastar tempo e esforço para aprender a bênção e o poder que contém o sangue de Jesus. Veja só, o sangue de Jesus é o maior mistério da eternidade, o mais profundo mistério da sabedoria divina. Então Deus considerou em 4.000 anos, o tempo necessário para preparar os homens para revelar o sangue dele. Dá para pensar nisso? Deus preparou 4.000 anos. Foi necessário 4.000 anos para preparar a humanidade para que o Senhor viesse revelar o poder do seu sangue, o poder da remissão. Por que o Senhor não mandou Jesus depois da queda de Adão? Adão pecou, pronto, vem Jesus e resolve essa bagaça, né? Não. Teve que gastar tempo para isso. Então, o valor que contém no sangue, esse valor é muito grande, queridos. Esse valor que toca o nosso coração e produz um espírito de quebrantamento e abnegação. É o poder é o entendimento que nos faz abrir mão, mais uma vez, abra mão das tuas sobrecargas, abra mão dos seus das tuas canseiras, abra mão dos teus julgos. Gente, isso daqui você tem que ser profundo para poder abrir mão. Porque muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados e não sabemos o porquê que estamos cansados e sobrecarregados. Não sabemos que são as cargas, e as cargas, irmãos, não entenda, veja só, as cargas, não entenda isso como coisas ruins. Qual que é o problema aqui? Quando a gente fala de cargas, a gente entende como coisas ruins. E não são. Toda vez que eu leio esse texto, a imagem que eu tenho, eu não sei se vocês têm essa expressão, mas como eu viajo muito, estou sempre na estrada, eu vejo os andarilhos. Às vezes nas estradas, andarilhos, andando. E eles vêm com aquele monte de coisa, um monte de lata, um monte de ferro, um monte de roupa desnecessária. Porque praticamente quase não troca as roupas. Um monte de parafernália que não vai usar aquilo para nada. Não vai usar. Mas aquilo, para eles, são as conquistas. É o que eu possuo. 2 roupas rasgadas, 2 sapatos furados que eu não vou usar mais. Um monte de latinha
Um monte de roda que eu não, isso aqui não presta para nada, mas eu vou carregando. Gente, não serve para nada. Mas é as minhas conquistas. É aquilo que eu conquistei, é o que eu tenho. São os meus bens. Mas, meu irmão, não te serve para nada, não vai te auxiliar em nada. Só traz canseira porque você está andando de um lugar para outro. Só está te trazendo fardo, só está te trazendo peso, só está te trazendo. Mas eu estou carregando, eu preciso carregar porque é meu. Entenda que isso é a vida do cansado e essa é a vida do sobrecarregado. Ah, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou. Aí a gente fala assim, aí eu quero entregar as coisas que eu acho que são necessárias. Mas, de fato, irmãos, o que mais me cansa é carregar as coisas inúteis que eu acho que é válido. Isso é o que mais me cansa. Carregar coisas inúteis que eu acho que é bênção. Isso me traz canseira. Entendeu? Porque veja só, entenda isso. Entenda isso. Eu não sei se você já fez isso. Você vai viajar, aí você vai colocando coisas, dois tipos de coisas. As coisas que vão e voltam e as coisas que vão e ficam. As coisas que vão e voltam, as roupas, sapatos, essas vão e voltam. As coisas que vão e ficam no meio da viagem são as comidas, são, é, são coisas que realmente você vai falar assim, não, mas está cheio aqui, mas depois daqui a gente vai deixar para lá, né? Que eu vou comendo, eu vou fazendo. Então a gente não vai voltar com isso daqui. O que seria para mim as coisas literalmente necessárias? São essas comidas e suprimentos. E esses pesos a gente vai aliviando no meio do caminho. Mas o problema, eu creio que você nunca fez isso. Você vai viajar, você vem com uma mala desse tamanho assim, e aí você trouxe 10 calças, 7 sapatos, 25 blusas, 45 meia, né? As mulheres aí, 27 par de roupas íntimas, 45 quilos de maquiagem, chapinha, secador, rebocador, argamassa, reboque. E aí você vai pegando tudo aquilo ali, e aí você, hora que volta, você fala assim, vi, não usei nem metade do que eu levei, né? Eu acho que você já viu isso em filme. E aí você, ferro, meu Deus do céu, né? E o duro é que existe ferros pequenininhos. Não, mas leva aquele ferro desse tamanho, a carvão, com 7 quilos de carvão junto, né? Então, é, quando a gente vai vendo que, na verdade, nós não precisaríamos de tudo aquilo, só foi sobrecarga. Isso daqui é o que o Senhor está pedindo. O Senhor não está pedindo as coisas necessárias da vida. O Senhor está pedindo as coisas desnecessárias, que é o excesso de. É o excesso de. Quer dizer, é o excesso de confiança, de desconfiança também, é o excesso de medo, de faltar e precisar. São os excessos. Exatamente. E aí o que a gente. E é o que a gente vai vendo ao longo desse tempo, que é isso que me cansa. Isso me traz uma canseira. E é isso que o Senhor está dizendo. Traga, me dê isso. Se você. Eu não vou dizer que você. Me entenda bem. Não é que você é um andarilho, mas você é um viajante nessa jornada. Você está sempre caminhando.
voltando para casa. É uma mensagem que o Senhor tem nos dado esses dias, depois eu falo aqui. Estamos voltando para casa. Então, se você está voltando para casa, querido, você está viajando. Cuidado com o muito excesso nessa jornada. Cuidado com muito peso, porque isso pode ser desnecessário. Isso é você juntar madeira, palha e feno. Coisas que quando você chegar na porta e for passar, vão ser queimados. Então você produziu muitas coisas desnecessárias. Eram produtos, é o andarilho, que vem com roda de bicicleta quebrada, câmara sem remendar, latinha, guidão quebrado, chuveiro, é, placa, roupa que não usa, sapato furado. Então você vai caminhando, caminhando. Isso vai só te trazendo peso. Então é pelo sangue, o valor desse sangue, o valor que tem, ou seja, que estava oculto, ele também requer abnegação. Eu tenho que me abnegar dessas coisas, das coisas boas que muitas vezes entendemos que são, das coisas boas que não entendemos que temos que entregar. Então a gente tem que dedicar um tempo, amém? E meditar e entregar inteiramente ao Senhor e entender, queridos, que eu tenho que ter no meu coração a mesma importância que o coração de Deus tem para o sangue. Outro ponto, podemos confiar que o Senhor Jesus nos revelará o poder do seu sangue. É mediante a fé, é mediante a Ele, né? A confiança nele. Então veja só, nós não podemos separar o sangue do sumo sacerdote que derramou e que ele sempre vive para aplicá-lo. Ou seja, nunca devemos em nossos pensamentos separar o sangue, esse sangue, né? Esse sangue que o sacerdote levava, que ele foi o sumo sacerdote. Ele que carregou, ele que intercedeu por mim. Você não pode perder isso. Jesus que entrou lá. Agora preste atenção aqui. Vamos para um ponto. Jesus fez o caminho. Nós não somos considerados sumos sacerdotes. Nós somos considerados sacerdotes. Um. E constituiu reinos e sacerdotes. E os sacerdotes, no máximo, poderiam entrar no lugar santo e nunca no santo dos santos. Então, entenda isso por definitivo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele fez o caminho do sacrifício do corpo dele, da água da palavra dele, do espírito que ele derramou, da oração que ele fez, do pão que era o próprio corpo, e o sangue que ele carregou, que era o próprio sangue dele. E ele chegou lá na presença do Pai e rasgou o véu. Porque agora ele diz: eu sou a porta. Então, entrar na presença de Deus, só o sumo sacerdote, Jesus. Eu entro na presença de Deus somente quando eu estou dentro de Jesus. Fora de Jesus, eu não entro na presença de Deus. Por isso que é pelo sangue dele. Eu não vou pegar o sangue de Jesus e colocar lá no Santo dos Santos. Eu não sou sumo sacerdote. Eu sou sacerdote. Eu vou entrar pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. Mas, de fato, é que eu não vou repetir esse fato. Eu vou ser conduzido por Jesus. Quando eu entro dentro desse caminho, ele me conduz ao Pai.
porque eu estou dentro dele. É como que eu estivesse dentro dele e ele está andando dentro do Pai. Todos nós estamos dentro dele. Nós não vamos sozinhos. Então você não vai lá aplicar o sangue na presença de Deus. Você já tem que ter o sangue, porque você já está dentro de Cristo para poder entrar lá. Você não entra representando Jesus. Você não tem a chave de acesso para entrar. Jesus entra e você entra dentro de Jesus, diante do Pai. Se nós não estamos dentro de Cristo, pelo seu sangue, nós não entramos na presença de Deus. Então entenda, não é você com sangue, como sumo sacerdote, indo lá na presença de Deus e diz, ó Senhor, eu estou com sangue aqui, ó. Não, não. Jesus entrou e fez esse caminho. Então é por ele que nós precisamos ir. É dentro dele. Não querer sem ele. Porque sem ele você morre. Lembra? Todo sacerdote que entrava erroneamente morria. É o sumo sacerdote. Então entenda. Eu tenho que confiar em Jesus. Jesus me mostrará o caminho. E Jesus me conduzirá. Bem? Chegamos no fim, então, desse tempo. Lembre, sempre estamos ministrando 3 palavras: devocional, o sangue e sobre a economia. Então, hoje, sobre a economia, eu quero tratar, na verdade, de uma temática agora que nós vamos caminhar um pouquinho nela. Mas vamos orar aqui? Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor, quando eu quis me apropriar do teu sangue e entrar sozinho no lugar do sumo sacerdote na presença do Pai. Quando eu não confiei que o Senhor que o Senhor me levaria. Quando eu não me apropriei corretamente do teu sangue. Senhor, o Senhor me constituiu reino e sacerdote. E eu confio na obra do sumo sacerdote, que fez a expiação por nós. E é nessa figura que Jesus agora representa o sumo sacerdote. E dentro de Jesus, eu entro na presença do Pai. Senhor, é a partir de dentro de Ti que eu tenho acesso ao meu Pai. É dentro de Ti que eu tenho acesso à vida eterna. É dentro de Ti, Senhor, que eu tenho acesso à regeneração. Por isso eu me revisto de Cristo Jesus. E me aproprio desse sangue. E entro com ousadia dentro do meu Senhor. E sou conduzido ao Pai. Essa é a minha confiança. É no sangue do meu Senhor que eu tenho regeneração, remissão e tenho vitória sobre Satanás. É pelo precioso sangue do meu Senhor. Por isso, esse sangue agora seja derramado sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus bens, sobre a minha saúde, sobre o meu corpo. Esse sangue vem me limpando e vem tirando de sobre meu corpo físico e espiritual, sobre a minha economia, toda sentença de morte. Porque nesse sangue eu tenho a vida eterna. Amém e amém. Amém.
Queridos, eu quero entrar agora num tema, numa temática muito bacana, chamada a oferta da primogenitura. Aí, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho esse negócio. Ah, Jesus. Vamos lá. Vamos entender porque, de fato, não, eu tô linkando tudo. Os outros eu fiz tudo linkado, né? Ah, é, mas seria interessante, né? Como que a gente ia falar de um assunto bem legal. Vou colocar aqui. Às vezes eu nem sei se eu deixo aberto esse vídeo. Vamos lá.